Então abra o teu coração, preste atenção e ouça com reverência e atenção o que Deus deseja falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Porque Deus é bom e em tudo Ele tem propósito. Deus, querido, Ele está no controle de tudo. Aleluia. E muitas coisas estão acontecendo, querido, e às vezes pensamos que Deus perdeu o controle. Nós ficamos desesperados, Senhor, e agora? O que será da minha vida? O que será da minha situação, da minha família? E agora, Senhor? Querido, eu quero te dizer que Deus não foi pego de surpresa, Ele já sabia. Amém? Agora cabe a nós crermos que Ele está no controle de tudo. E nós nos mantermos firmes, crendo, fiéis com Ele. Em todo o tempo, querido, buscando o que? Sabedoria. Porque é isso que nós precisamos. Sabedoria, não deste mundo, mas sabedoria vindo de Deus, não de homens, porque a sabedoria dos homens mata, aleluia, mas a sabedoria que vem de Deus, ela vivifica, ela nos faz crescer, e é essa que nós temos que buscar em todo o tempo, aleluia, para nós mesmos, para a nossa vida, e também, querido, para sermos usados por Deus, amém? Vemos hoje, querido, temos aí a internet, os acessos que temos, há muito conhecimento de doutores, cientistas, homens altamente capacitados. No entanto, querido, esse conhecimento, toda essa sabedoria, não se compara nem de longe a sabedoria ou o conhecimento que vem de Deus. Amém? Aleluia. Porque as coisas de Deus, às vezes, são loucura para o mundo, para os homens, incompreensíveis, que somente a pessoa do Espírito Santo pode trazer a revelação das loucuras que são para o mundo, mas que para nós é vida. Aleluia. E aqui convido a amada igreja, abre a tua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos compartilhar com os irmãos até o verso 12. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Ouça com atenção essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, usando a pessoa de Paulo. Aleluia. E diz a palavra do Senhor: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo
conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Posso ouvir a salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tremendo, queridos, esta carta de Paulo aos Coríntios, e aqui demonstrando Paulo grande sabedoria, não de homens, mas sabedoria vindo de Deus. Aleluia! Por quê, queridos? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Deus já tem tudo preparado desde o início de tudo, querido. Amém? Antes da fundação do mundo, querido, Deus já preparou tudo para mim e para você. Porque Deus é bom. E de nossa parte, querido, deve haver a sabedoria. Buscarmos todo dia, adquirirmos essa sabedoria. Crescermos, querido, em conhecimento e sabedoria, não vindo de homens, mas de Deus. Hoje, querido, se diz que estamos na época da informação, onde mais e mais se busca informação. Busca. Mas o detalhe é que o mundo está buscando informações, conhecimento, vindo do próprio homem. E eu posso dizer e afirmar com toda certeza que o homem mais sábio do mundo está muito distante, querido, de Deus. Amém? Aleluia. E o detalhe, querido, que a maior sabedoria esta que vem de Deus, está próximo de nós, na sua palavra e no seu Espírito Santo, que habita em nós. E nós temos que abrir o entendimento, para começarmos, querido, a ouvir a voz do Espírito Santo, que traz a revelação daquilo que vem de Deus. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, que conhece a Deus. Amém, queridos? E nós temos que obter esse conhecimento, querido, porque estamos no mundo, mas não temos que viver, não temos que depender, querido, da nossa vida, a situação, do que o mundo diz, do que o mundo ensina. Mas em todo tempo, nós temos que depender do que Deus diz de nós, o que diz para nós, queridos. Porque o que devemos viver é a vontade de Deus, e não a vontade do mundo. Por quê, querido? Porque tudo neste mundo é passageiro. Quando as pessoas buscam as riquezas deste mundo, quando as pessoas buscam somente o conhecimento desse mundo, a Bíblia diz aqui que se aniquilam, querido. Por quê? Porque no fim, tudo irá acabar desse mundo. Deste mundo, querido, nada resistirá. Aleluia. Mas nós temos a promessa de Deus, promessa de vida eterna, promessa, querido, de vitória, não vindo de homens, mas de Deus. Por isso, querido, que devemos em todo tempo ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo, para também não sermos enganados, queridos,
Porque hoje existem muitos ensinamentos que são distorcidos da vontade de Deus, que podem levar à morte. Amém, queridos? Devemos estar atentos, ouvir tudo, aleluia, mas testarmos, amém, se está de acordo com a vontade de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, sabedoria, queridos, aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus, querido, ela nos faz crescer. Nos faz, querido, agradar a Deus. Nos faz, querido, andar uma nova caminhada, querido, não mais como o mundo está querendo que nós venhamos andar, mas andar de acordo com a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, vejamos o que diz esse verso primeiro. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, até o verso 6. Verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e Ele crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Aleluia. Até o verso 5. Glória a Deus. Queridos, até esse verso 5, Paulo está falando de uma forma individual. O que ele fez, como ele fez, mas de forma individual, como se dando o testemunho dele. Amém? Da forma que ele pregou, da forma que ele entendeu, o que ele aprendeu, que o Espírito Santo de Deus revelou para ele. O que ele ensinou, Paulo ensinou, queridos, era sabedoria vindo de Deus. Naquele momento que ele tinha grandes homens, grandes sábios, gregos, romanos, filósofos, que até hoje que eles são estudados, grandes homens com sabedoria. E Paulo, querido, era um homem estudado, tinha conhecimento da lei, mas quando ele conheceu a Jesus de fato e de verdade, ele se converteu. Amém? Ele entendeu o que era necessário se esvaziar de si. Para quê? Para que o Espírito Santo enchesse e ele passasse a viver uma nova vida, não mais como o mundo, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso, queridos, que ele aprendeu, ele ensinava, ele ensinou. E aqui ele diz o que ele ensinou. Não a sabedoria que vinha do mundo, dos homens, mas uma sabedoria que vinha diretamente de Deus. Aleluia. Ele diz, querido, que não quis persuadir ninguém. Amém? Não quis impor. Mas na realidade o que ele apresentou foi a Cristo. E a este crucificado. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Paulo estava pregando para muitos ali, mas principalmente para os judeus. Amém? Aos judeus que o crucificaram. Amém? E muitos ali esperavam o rei
que viesse com toda a sua majestade, loucura para o mundo, ver e reconhecer o Rei Jesus, mas este crucificado. Querido, o que Deus fez, entregando a Jesus, e Jesus se entregando por nós, é loucura para o mundo, é inaceitável, foge totalmente da lógica. Amém? E Jesus, queridos, ele veio com espírito humilde, ensinar humildade. O mundo, querido, vê um rei, um senhor, uma pessoa que tem riquezas, bens, e adora essas coisas, e busca cada vez mais a tê-las. E no entanto, Jesus veio e mostrou que isso não tem significado, importância nenhuma. Ele veio apresentar maiores riquezas. Amém? Glória a Deus. E nesse verso 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Persuadir, querido, é impor, é querer convencer à força. Algo que venha do homem, com sabedoria vindo do homem. Mas, querido, mas em demonstração do Espírito e de poder, com conhecimento vindo do Senhor. Para mim e para você, queridos, é isso que nós temos que aprender, que Deus está falando conosco nesta noite. Amém? Estamos no mundo, muito conhecimento nós temos do mundo, mas no entanto, querido, o maior conhecimento, o maior tesouro está aqui, na palavra de Deus, na intimidade com Deus, no ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nas revelações que vêm do Senhor. Aleluia. E também, querido, da mesma forma, sendo usado por Deus, eu e você, como instrumento nas mãos do Senhor, que as palavras que venham sair de nossas bocas, as pregações, queridos, os evangelismos, querido, que Deus nos usar, que nós não venhamos a querer, querido, impor, forçar, às vezes até inventar, dar um jeitinho, para convencer as pessoas, para que haja salvação. Querido, há um desejo natural nosso, que as pessoas aceitem o sacrifício de Jesus, aceite, querido, a palavra de Deus, para que haja a conversão. Mas no entanto, queridos, de fato e de verdade, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode convencer o pecador do seu pecado. Mas nós somos chamados para pregar a verdade. Amém, queridos? Verdade essa que está aqui na palavra de Deus. Amada igreja, nós não precisamos inventar nada. Tudo já foi feito. Amém. E hoje, querido, vemos muitas pessoas inventando coisas para atrair pessoas, queridos, bem intencionadas. Mas eu quero te dizer, queridos, que o inferno está cheio de gente bem intencionadas. Porque de fato, o que deve haver em nós é essa intimidade com Deus, para que Ele possa nos revelar como Ele quer fazer, como o Espírito Santo quer fazer a sua obra. Amém? Porque a obra continua sendo de Deus. Nós somos, querido, aqui instrumento nas mãos do Senhor, eu e você. Mas Deus está no controle de tudo. Às vezes, para nós que somos líderes, é a preocupação. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Amada igreja, Deus tem falado conosco, continuamente nos lembrando: pregue a palavra. Viva a palavra.
Querido, ele disse, não, é pesado, mas é simples. Amém? Porque quem pregou inicialmente, trazendo as boas novas, foi Jesus. Ele veio anunciar as boas novas, o Evangelho. E ele próprio veio fazer parte do Evangelho, no cumprimento, através do seu sacrifício. E é isso que Paulo, falando aqui aos Coríntios, e nos lembra nessa noite, como devemos agir, através do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, e não usando, queridos, de sabedoria do mundo. Amém? Aqui Paulo, nesses versos iniciais, do 1 ao 5, ele foca muito nisso, sobre a sabedoria do mundo. Que nós não devemos nos deixar ser levados, enganados, querido. Lembrando sempre que a obra é do Senhor. E fomos chamados para obedecer. E para cumprir e viver a sua vontade. Aleluia. Verso 6 diz a palavra do Senhor. Paulo diz no verso 6, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Aleluia. Querido, nos versos iniciais, do 1 ao 5, Paulo fala dele, de forma individual. Nesse verso 6, ele já fala de um grupo. Porque ele diz falamos, nós falamos. Amém, queridos? Ele, todavia, algo que eu não dei ênfase nos versos anteriores a respeito da sabedoria, mas estava falando da sabedoria do mundo. Mas agora ele traz, chama atenção. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Perfeito que ele diz aqui, queridos, não é que a pessoa seja já perfeita, mas ele está especificamente se referindo aos apóstolos, homens maduros, que receberam primeiramente a palavra de Deus. Aleluia. Amém, querido? Que aprenderam, que cresceram. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, ao nos converter, nós somos como crianças, mas que devemos crescer no conhecimento da palavra, para que alcancemos, querido, a perfeição, a maturidade. Aleluia. E aqui ele diz, Paulo, todavia falamos sabedoria entre os maduros, os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Nessa época aqui tinham os grandes sábios gregos, romanos, tinha os imperadores romanos como liderança, e tinha os doutores da lei, amém? Judeus, conhecedores da lei. E Paulo aqui, ele fala exatamente isto, que nós, os maduros, que falamos de sabedoria, mas nessa sabedoria dos reis, dos doutores da lei, dos sábios gregos romanos, não sabedoria do mundo. Aleluia. Por quê? Porque essa sabedoria se aniquila. Essa sabedoria, ela morre. Amém? Versos 7 diz a palavra do Senhor. Mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia.
Queridos, esses doutores da lei não tiveram esta revelação. Os reis, imperadores romanos, homens com muito poder, não tiveram essa revelação. Os sábios, queridos, gregos, romanos, não tiveram esta revelação. Revelação, querido, como diz a palavra do Senhor, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Aleluia. Por isso nós podemos afirmar, queridos, que já está tudo preparado. Amém? Tudo feito. Tudo já foi consumado. Aleluia. Tudo já foi consumado. Preparado por Deus, queridos. Antes dos séculos. Antes da fundação do mundo. Tudo isso para quê? Para a nossa glória. Para a glória, querido, daquele que tem a revelação de Deus. Aleluia. Para a nossa glória, para a minha, para a sua, para a nossa glória, queridos. Para aqueles que tiveram de fato a revelação vindo de Deus. Aleluia. Essa sabedoria, querido, que vem de Deus. Verso 8 diz a palavra do Senhor, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Os poderosos da época, queridos, imperadores, os sábios da época, filósofos, conhecedores, queridos, gregos, romanos, os estudiosos da palavra, da lei, não tiveram a revelação. Os judeus não tiveram a revelação. Por isso, crucificaram o Senhor da glória. Aleluia. Mas diz o verso 9. Aleluia. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, querido, que eu quero chamar a atenção desse verso para a amada igreja. Esse verso, querido, 9, geralmente quando se prega ele, quando se faz uma meditação, uma reflexão sobre este verso, se atribui aqui a salvação, as coisas que Deus tem preparado para nós, na Nova Jerusalém, as coisas, querido, que nós ainda não vimos. Mas eu quero te dizer nessa noite que aqui, Deus está falando, Paulo está falando, a respeito de Jesus crucificado. Amém? Jesus e este crucificado. Aleluia. Ele diz, mas como está escrito, as coisas que os olhos não, que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, queridos? Sabe por quê, queridos? Temos a salvação, amém? Glória a Deus. Mas só temos por quê? Porque Jesus foi crucificado. Aleluia. Amém, amada igreja. E a revelação, querido, que Deus traz para nós
é exatamente crermos no sacrifício de Jesus. Em Jesus crucificado, queridos. Isso é o que faz a diferença. Naquele que crê e naquele que não crê. Para o mundo, querido, isso é loucura. Não aceita. Mas somente os que creem no sacrifício de Jesus é que serão salvos. Amém, queridos? É necessário crer. Aleluia. E essa revelação vem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Querido, hoje temos um privilégio. A palavra está sendo pregada. E o Espírito Santo de Deus tem nos trazido a revelação da sua palavra de forma genuína. Genuína, queridos. Aleluia. Porque se nós crermos no sacrifício de Jesus, queridos, de fato e de verdade, e aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, e continuarmos, queridos, tendo intimidade com o Espírito Santo, que nos trará a revelação da vontade de Deus, o poder de Deus age em nós e através de nós, e tudo que nós precisamos, Deus sabe, tudo que nós necessitamos, Deus sabe, estaremos bem em todo o tempo, e Deus já tem preparado o melhor para nós. Amém, queridos? E isso é que Paulo está falando, queridos. Da revelação que foi dada primeiramente a esses homens maduros, como ele diz, perfeitos. Aos apóstolos e a ele, Paulo. Que eles entenderam de forma correta. Estavam passando. E cabe a nós, queridos, recebermos também essa sabedoria, para que nós possamos aprender de forma correta a sabedoria, não vindo de homem, mas vindo diretamente de Deus. Para quê? Para que nós possamos também ensinar aos demais. Aleluia. Lembremos, querido, que quando Cristo veio, Ele não veio prometer riquezas. E eu te digo, nem paz para este mundo. Pelo contrário, queridos. Aflições. Divisões entre famílias, pais, mães, filhos, irmãos. Aleluia. Hoje, que tem se pregado muito, querido, é um mundo que haja paz. Querido, o mundo em si só, ele não tem paz. A nossa paz nós só encontramos em Deus. Quando nós temos sabedoria de fato e de verdade, e já passamos a viver aqui nesse mundo o quê? O reino de Deus. Nós passamos a viver nesse mundo o reino de Deus. Porque somente Ele traz paz aos nossos corações. Mesmo diante das adversidades, das lutas, das tribulações, aí podemos ter paz no coração e nossa mente, ainda que a situação não esteja em paz, ainda que estejamos passando no meio de conflitos familiares, problemas, seja onde fores. Mas se nós temos Deus de fato em nossos corações, se nós cremos de fato em Sua palavra, e se nós estamos já aqui neste mundo vivendo o reino de Deus, aí sim, nós temos paz constante em todo o tempo. Amém? Aleluia. Então, querido, o que Paulo falou nos versos iniciais do 1 ao 5 foi que ele não tentou persuadir ou convencer as pessoas com sabedoria humana. Porque a sabedoria humana diria o quê? Vem buscar a tua paz. Eu posso te dar a tua paz. Eu vou orar por você e vou te dar a tua paz.
Queridos, nós por nós mesmos nada podemos fazer. Amém? E a sabedoria que nós precisamos para viver e também para ensinar é a sabedoria que vem de Deus. O Espírito Santo continua agindo, operando, mas conforme a vontade dele. Algo que ele faz do jeito que ele quer. Por isso precisamos estar atentos, queridos. E não podemos esquecer que a obra é dele. Aleluia. Glória a Deus. E que tudo vai passar. Que por mais difícil que esteja a situação, querido, vai passar. O que precisamos, querido, é um mundo que reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Que se humilhe na presença dele. E o busque de fato e de verdade. Precisamos, em muitos momentos, pagar o preço. Que é abrir mão de nós mesmos. De nossa vontade, do nosso entendimento. Do nosso querer. Porque às vezes, querido, nós queremos dar um jeitinho. Um empurrãozinho para Deus. Porque às vezes, dentro da nossa cronologia, achamos que Deus está demorando. E Deus sabe de tudo, querido. Deus tem o seu tempo. Amém? E o tempo é o tempo de Deus que nós devemos viver. Às vezes Deus deixa nos passar por situações para provar a nossa fé, o nosso coração. Porque a fé, querido, ela não deve ser como uma montanha russa. Mas ela deve ser constante, independente da situação. Que é fácil? Não é fácil, querido. Quando nós olhamos com os olhos naturais. Quando nós procuramos ouvir somente com os ouvidos naturais. Queridos, nós temos que estar atentos ao que Deus está falando. Receber de Deus o que é de Deus. Aleluia. E viver a vontade de Deus todos os dias. A Bíblia diz, querido, que nós somos mais do que vencedores. Não através de sabedoria humana. Não através de nossa força. Mas através do poder de Deus. O poder de Deus que está agindo, está operando. Amada igreja, estamos passando por um processo, grande processo, onde vidas hoje são alvo, principalmente os nossos filhos. São alvos, queridos, de seta do inimigo. Porque esse conhecimento do mundo que as pessoas estão buscando está tão acessível. Está levando principalmente a nossa geração de jovem a se afastar de Deus. A não querer andar nos caminhos do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque andar nos caminhos do Senhor é pagar um preço. Abrir mão de mim mesmo. Amém? E crer no Senhor Jesus. E crer que Deus está agindo, está operando, que Ele está no controle de tudo. Aleluia. E o que nós temos que pregar em todo tempo é Jesus e Jesus crucificado. A forma de pregar, querido, a mensagem é a mesma. Não é diferente. Amém? Paulo pregando para a igreja dos Coríntios. E aqui estou nessa noite também, ministrando para os queridos irmãos e aos demais que estão nos acompanhando via internet. É a mesma. O evangelho é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Não vai mudar. Amém? Porque, queridos, Jesus veio, queridos, para que nós tivéssemos a salvação. O maior milagre que Deus já liberou para nós, querido, é a salvação. É a salvação.
que conquistamos somente através do crer de forma genuína no sacrifício de Jesus. Para que haja o quê? Uma transformação. Não passar mais a andar e a viver conforme a sabedoria do mundo, mas conforme a vontade do Senhor. E essa vontade é a mesma de antes. O conhecimento dos homens, ele evoluiu. Estamos numa época tecnológica. Conhecimento na mão, através de um celular. A internet está aí. Então o conhecimento do homem evoluiu. Mas a palavra continua sendo a mesma. Essa sabedoria de hoje, eu te digo que é igual àquela de antes. Dos homens de antes. Por mais tecnologia e evolução que nós temos hoje, nem se compara, nem de longe. E nunca se comparará. As evoluções tecnológicas, científicas, queridos, ainda irão evoluir, se Deus permitir, ainda irão evoluir muito. Mas jamais chegará nem de perto ao conhecimento e ao poder de Deus. Jamais. Amém, queridos? Então, Paulo, queridos, Paulo fala aqui de uma forma bem simples, anunciando algo simples, que serviu para aquela época, serve para hoje, e eu te digo que servirá eternamente. Que nós não devemos nos iludir com a sabedoria que vem do mundo, do homem, porque maior é a sabedoria que vem de Deus. E esta, querida, é a revelação que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem esse entendimento, não subiu ao coração dos judeus, dos doutores da lei, dos imperadores, dos homens sábios daquela época e nem dos homens sábios de hoje. Amém? Não subiu. E ele diz: e são as que Deus preparou para quê? Para os que o amam. Amém? Ou seja, querido, não subiu ao coração desses homens, mas no entanto sobe ao teu coração na tua simplicidade. Aleluia. Que a maior riqueza que temos, queridos, está em reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muitos acham que a riqueza está em quê? Em ter conhecimento, em ter riquezas, em ter poder. Aleluia. E Deus nos revela que a maior riqueza está em reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque foi isso que Deus preparou para mim e para você, para aqueles que o amam. Amém? Você ama a Deus, querido? Foi para você que Jesus veio e passou por tudo que ele havia de passar. Aleluia. Verso 10 diz a palavra do Senhor: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Aleluia. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Verso 11. Glória a Deus. Diz: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E verso 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que
nos é dado gratuitamente por Deus. A salvação, queridos, alto preço foi pago por Jesus. Aleluia. Mas a salvação é nos dada de forma gratuita para aquele que crê. Basta crer. Crê e será salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, aqui estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Maravilhosa palavra, grande revelação vindo do teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela verdadeira compreensão da tua vontade, do teu projeto, Senhor, do teu plano. Plano esse perfeito, único plano, porque cremos que o Senhor não tem um plano B, é o único, perfeito, aleluia, glória a Deus, mas que está se consumando, dia após dia, conforme a tua vontade. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, que antes que nós nascêssemos, o Senhor já pensou em nós, e tem nos guardado, tem nos protegido, tem abençoado as nossas vidas, todos os dias. E aqui estamos diante de Ti, nessa noite, especificamente neste dia, compartilhando esta palavra, Senhor. Aqui estão pessoas que eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe nessa noite, porque precisávamos ouvir desta palavra. Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, nossos olhos espirituais estejam abertos, para ouvir sempre da Tua palavra e da Tua vontade. Que nós não sejamos enganados, Senhor, pelos conhecimentos, sabedoria vindo do mundo, mas em todo o tempo, Pai, que nós estejamos firmes na rocha, firme na Tua palavra, conhecendo mais e mais, dia após dia, tendo revelação mais do Teu Espírito, dia após dia, para que nós possamos crescer em conhecimento e sabedoria vindo de Ti, Senhor, para que sejamos, como disse aqui Paulo, homens, mulheres, perfeitos, maduros, com conhecimentos, que possam viver, e esse conhecimento e essa sabedoria, venha nos fazer, Senhor, crescer dia após dia diante de Ti, que nós sejamos instrumentos fiéis nas Tuas mãos, para pregar a Tua palavra, para anunciar a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua luz venha resplandecer sobre nós, e a clareza, Senhor, da Tua palavra esteja constantemente diante dos nossos olhos, que as revelações, Senhor, venham diretamente do Teu Espírito Santo, para que não haja dúvida em nossos corações, mas que em todo o tempo tenhamos a certeza, Senhor, a fé, a convicção, Senhor, da Tua vontade, do Teu projeto e do Teu querer, porque é isso que nós queremos viver todos os dias, que os nossos olhos naturais não venham nos enganar pelo que vemos, que os nossos ouvidos, ó Pai, não venham nos enganar pelo que ouvimos, ó Pai, vindo do mundo, mas que nós sejamos cheios, Senhor, todos os dias, oh Pai, em nossos corações da Tua palavra, da Tua sabedoria, Pai, que vem encher os nossos corações, e assim que nós venhamos a viver, oh Pai, todos os dias, o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pois sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Oh Pai amado, Pai santo, eu coloco a Tua igreja, Senhor, nessa noite diante de Ti, cada irmão que aqui está, coloco também aqueles que não puderam vir hoje diante da Tua presença, Senhor. Pai, toca, Senhor, abençoa, Pai, oh Pai, que haja crescimento, Senhor, a nível espiritual, todos os dias, Pai, em nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus.